Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa. Como sempre, mais uma semana a gente aqui preparando para você, com todo cuidado, uma mensagem para você escutar num podcast que a gente extrai de histórias, biografias e testemunhos inspiradores, os princípios alimentares de uma vida extraordinária. E hoje não é nem um pouco diferente. A gente está aqui com pessoas extraordinárias, com certeza. E eu me chamo Murilo Fontana, ao meu lado, Lucas Alves, que apresenta pra gente quem tá com a gente hoje. Rapaz, hoje o nosso convidado, ele é diferenciado demais. É a biografia mais legal que eu já li até hoje. E grande, mano. Eu tô vendo aqui, essa é grande. É a biografia mais legal que eu já li até hoje, mas vamos lá. Ciro Meira Arndt é um líder nato, é apaixonado por pessoas e pastor na Central House Fellowship e Igreja no Cinema. É um visionário e tem como missão de vida escrever nos céus desse país que é necessário nascer de novo. Além de pastor, Ciro é especialista em marketing e inovação pelas universidades de... Agora começa. Vai, manda. Berkeley, na Califórnia, MIT, Columbia e Tuck. Como empresário, presta consultorias e treinamentos a grandes corporações e recentemente escreveu o livro Kick Wins, se dedicando diariamente a colocar o melhor de si em seus empreendimentos e a fazer bem tudo que lhe vier à mão pelo Senhor. Marido dedicado da Hannah e pai do Gus, Liz e Ben. Ele acredita firmemente que a família é o principal alicerce onde a vida começa e se fundamentam as raízes profundas de uma vida feliz. Curiosidades sobre o Ciro: ele é filho de uma ex-freira. Irado, eu não sabia. Fez pós-graduação em gestão de moda. Foi dono e designer de uma marca de roupa chamada Born Again. Está na Inc. desde 2015 e na juventude foi líder de jovens dentro do movimento G12 na Igreja Menonita. Seja bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, Ciro Arndt. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. Seja bem-vindo, meu amigo. Por esse convite, por essa manhã. Isso. Muito bom estar aqui com vocês. Né? Os títulos são só o papel na parede, né? O que interessa é o resultado que a gente gera com eles. Né? Esse conhecimento não ocupa espaço, Lucas. Por isso que a gente tem que usar o nosso para conquistar o espaço. Então, né? E aí você viu tantos títulos aí, mas o fato é que eles não ocupam espaço. A gente precisa, né, transformar aí conhecimento em resultado, e isso a gente precisa efetivamente colocar o coração, aplicar o coração nisso, né? Isso tem a ver com o último livro que você escreveu? Desculpa? Isso tem a ver com o último livro que você escreveu, isso que você falou agora? Tem um pouco, tem. Eu acho que essa escrita do último livro tem bastante a ver com a minha missão, né? Vamos pensar com o meu propósito aí, de escrever nos céus desse país que é necessário nos céus, e é legal então separar um pouquinho esse propósito em fatias, né? Se a gente for fatiar, né? Escrever é bem específico, né? Então, assim, o poder da palavra escrita, o poder da palavra, né? Que ela deixa legado, assim, né? Então, escrever tem a ver com Deus escreveu as tábuas de pedra, né? Escrito fica um legado, né? Então, a respeito de escrever, é a respeito de deixar um legado, deixar algo que fica registrado, vamos pensar assim, né? Não só falar ao vento, assim, mas escrever efetivamente. E aí, nos céus, fala sobre os níveis de governo, assim, né? Então, a gente tem que... quando a gente fala de céu, né, nós temos o nosso céu aqui, que é onde a gente vive, né? Tem o céu espiritual, onde Deus vive. E aí, eu acho que e tem o céu intermediário, né? Que é onde estão os principados, os potestades, os governadores do ar. E aí tem o céu onde Deus vive, que chama isso de terceiro céu, né? Então, escrever nos céus, então, tem a ver com níveis de autoridade, né? Então, governar sobre determinados níveis de autoridade. E fato que nascer de novo, que a gente sabe, né, cara, que trocar roupa de um gato não faz dele um garçom, né? Então não adianta você mudar o exterior, né, ou lavar o exterior e não mudar nada de dentro. Então nascer de novo tem a ver com isso, né? Uma mudança interna profunda em que
Hoje a gente vê os coaches, né? O Carol Dweck mesmo falando sobre mindset, né? Falando sobre a psicologia do sucesso, coisa assim. Acho que tem a ver bastante com isso. Então, escrever tem a ver com isso. E aí, o livro é um legado, né? É algo que ele começa. Então, não lancei só o primeiro livro. Para fazer esse projeto viável, eu lancei a editora que lançou o livro. Então, que da hora. Então, a profundidade disso é um pouquinho maior, assim, no sentido, né, de, o primeiro livro, a intenção é que ele realmente ganhe as prateleiras, né, das livrarias no país. Mas eu lancei ele bem com menos essa intenção e muito mais com a intenção de juntar nesses 40 anos, vamos dizer assim, agora faço 42 esse ano, de juntar desses 40 anos as pessoas assim que passaram na minha trajetória e colocá-las numa vitrine, sabe assim? Sabe tirar o ferro da parede assim? Então você pega os ferros da parede e põe eles à mostra, que nem esse prédio aqui que você vê. Você olha para eles e fala assim, puxa, como é que essas paredes param de pé, né? Lá dentro daquela parede tem um ferro assim, né? E esse ferro na parede faz toda a diferença para manter essa estrutura em pé. E nas nossas vidas, que ninguém veja. E nas nossas vidas tem muitas pessoas que são os ferros na parede, assim, né? Legal. Então, vamos lá, Ciro. Que da hora. Quem é o Ciro hoje, com 42 anos? O que você aprendeu? O que você traz até aqui? Para depois a gente voltar lá no passado e vir entendendo como é que você chegou no Ciro de 42 anos. Com a mentalidade que você tem hoje, com tudo a vida um pouco mais clara. Então, acho que 40 anos é um ano que eles falam, né, eu gosto de dividir, são 42, então pensa assim, quando eu fazia essa festa da Páscoa, separava assim 7 anos, 7 ciclos de 7, daí se fazia a Páscoa, né? Então, o que era a Páscoa antiga. Então são 49 anos. Então Deus sempre trabalha em ciclos de 7, né? Você veja, 42 são uma dízima de 7, né? Então, se você for enxergar isso, né? Esse sexto ciclo, vamos pensar assim, né? Esse sexto ciclo, porque o próximo ciclo é o 7º ciclo, então eu já passei por 6 ciclos. Quem que é o Ciro de hoje? São 6 ciclos de 7 anos, né? E Deus trabalhando. E eu enxergo que esses 6 ciclos de 7 anos funcionaram na vida de grandes homens de Deus, assim, né? Funcionaram na vida de Moisés, funcionaram na vida de José, funcionaram na vida de Davi, funcionaram na vida de Jesus, vamos pensar, né? Mas são ciclos de 7. E aí hoje eu me enxergo muito mais preparado para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está realizando, não só na minha vida, mas na vida da igreja, assim. Eu percebo um Ciro mais maduro nesse contexto. Por quê? Porque assim como o ouro vai sendo refinado, né, à medida que você aquece o fogo e você refina o ouro, né? Então se você quer refinar o ouro, você precisa aquecer ele para que a impureza transpareça, assim, né? Perfeito. Obrigado, querido. Então esses 7 ciclos me ensinaram algumas coisas na vida, como isso que eu falei para vocês, né? Falei para vocês aqui de conhecimento não ocupa espaço, né? Porque tem muita gente cheia de conhecimento e fato que não consegue conquistar o seu espaço, né? Porque o conhecimento, só pelo conhecimento, não promove transformação, né? São as atitudes que inspiram. Ok, você vai fazer um curso no exterior, você vai estudar, ou seja, você toma uma atitude que inspira, mas é a ação que transforma. Então, atitudes inspiram, mas ações transformam, né? Então, assim, muitas pessoas estão entusiasmadas com as atitudes das pessoas, assim, né? Nossa, ele teve uma boa atitude. Mas é a manutenção dessa disciplina, né, que vai fazer ele chegar a uma transformação efetiva. Então, eu gosto bastante do livro do Nuno Cobra, A Semente da Vitória, já leram? Não conheço esse. É preparador físico do Ayrton Senna, né? Para quem não, então, em 40 anos eu passei por por essa fase, né? Eu me lembrava dos meus pais do domingo assistindo Fórmula 1, então, né? E então isso era icônico, claro, né? Muito bom, é muito fácil lembrar disso, né? Isso, vejo meu pai sentado na sala, né? Ia fazer churrasco, mas antes tinha que estar lá, estava assistindo Fórmula 1, esse ícone nacional que foi o Ayrton Senna. E o preparador físico dele, o Nuno Cobra, ele postulou no livro A Semente da Vitória 4Ds.
que eu levei para a vida. Então, assim, né? Determinação, dedicação, disciplina e desprendimento. São 4 Ds que são as sementes da vitória. Ciro, então o que te trouxe até aqui, né? O que é o Ciro hoje? Eu acho que é uma soma desses 4 Ds. Determinação, dedicação, disciplina e desprendimento. O que significa isso? Determinação é a respeito de você ter um alvo fixo lá na frente, você saber onde você quer chegar. Clareza, você ter determinado, né? Você determinou aonde você vai. Muitas pessoas não têm um objetivo claro à frente e isso deixa ela perdida, né? Deixa ela... Cara, 100%. inclusive isso assim, ó, é a maior dor hoje da maioria das pessoas, assim. A maior causa de morte no deserto é porque elas não sabem para onde ir. Então não tem um caminho claro, ele não sabe exatamente para onde ele tem que ir, ele morre no deserto. Se houvesse um caminho claro, por mais que esse cara demorasse a chegar, ele sabia que um dia ele ia chegar. E aí talvez a esperança seria renovada dia após dia, a ponto dele não morrer. Então o fato dele estar no meio de um lugar em que ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe se ele já passou ali de novo, não tem referência, ele acaba morrendo porque ele perde a esperança. Existem infinitas possibilidades dentro de um deserto. Né? Exatamente. Esse que é o problema. Então quando você determina, você diminui possibilidades para que você tenha um caminho único e fixo para você seguir. Isso muda tudo. Então, determinação, dedicação, disciplina e desprendimento, tá? Então assim, ó, determinação, sabemos que precisamos de um alvo, assim, né? Só que eu acho que é bem importante a gente reconhecer o terreno. Nesses 40 anos que eu passei por aqui, eu descobri que a gente passa por alguns tipos de terreno. E aí você precisa de disciplinas diferentes em diferentes tipos de terreno. Então vamos pegar o deserto como por exemplo, né? No deserto a gente não corre. A disciplina do deserto é caminhar, cuidar da energia, não desperdiçar força vital, certo? Porque se você não tiver essa disciplina, se você tentar correr em deserto, não sei se vocês já foram às dunas da Joaquina ali em Florianópolis. Já. Você vai fazer sandboard, por exemplo, se você tentar voltar para cima da duna correndo, não tem como. Você não você fica exaurido você chega lá em cima, você tem que sentar e falar, nossa, não consigo. Não consegue nem ficar em cima da... Por quê? Porque é tipo correr em cima de uma escada rolante. Só que a força que você faz, quanto mais você aperta a duna, mais o pé vai para trás, assim, porque ele não tem sustentação. Então assim, você precisa caminhar em deserto. Então assim, muitas pessoas não reconhecem o terreno que estão andando e querem correr no deserto. No deserto a gente não corre, a gente caminha. Muito bom. Né? Até que você possa encontrar uma caravana que vai te levar para o próximo ponto futuro. Você vai encontrar um oásis, você vai encontrar uma caravana e aí e no deserto é isso que você está precisando. Você está precisando de ajuda, você está precisando encontrar um lugar onde alguém possa te levar ao ponto futuro da sua vida. Então assim, não correr no deserto é fundamental. E aí, mas tem outro terreno que a gente costuma alcançar, que é a montanha. Então, assim, no deserto, a montanha, assim, na montanha a gente também não corre montanha, certo? Em montanha a gente contempla. Então, assim, muitas fases da nossa vida são montanhas. A gente chega no pico, a gente fala assim, nossa, cheguei até aqui, lancei o livro, me formei, eu me casei. Nesse momento é um momento de contemplação, de você enxergar o próximo pico que você vai alcançar. Então, né, porque ninguém tropeça em montanha, né? Tropeça em pequenas pedras, né? Mas essas pedras geralmente estão no próximo terreno, que é a planície. A planície é quando Deus aplanou as coisas e lá você não anda, e lá você não contempla, lá você efetivamente corre. Então, na vida, a gente precisa de disciplina em cada uma desses terrenos. O Helder pregou ainda no domingo, né, sobre contemplação. Contemplação é o lugar da montanha, assim, tá? No deserto, você não pode ficar contemplando demais, né? Senão você... você não vai sair do lugar, né? Você vai ficar... Sim, perfeito. Na planície, você tem que correr. Então, você não tem muito tempo para contemplar. Você precisa contemplar ele, contemplar o que está proposto à sua frente, né? Está proposto uma corrida. Você está na planície, agora corre. E efetivamente, então, quando estiver na montanha, quando Deus te
te levar à montanha, e muitas vezes a gente pode pegar a montanha como pode pegar por um ciclo de semana, assim, né? Sempre no domingo subir na montanha e contemplar, enxergar o que é que está proposto para frente, qual que é uma planície, é um deserto, Sim. por onde que eu estou andando, né? Então esse momento de contemplação, esse momento de montanha, né? De você subir e enxergar aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida também é importantíssimo. Então assim, ok, aí você precisa de disciplina. Então determinação, pulei disciplina, né? Então determinação, dedicação agora. Dedicação é colocar o coração na tarefa. Eu ia pedir a diferença de disciplina para dedicação, porque parece muito parecido, né? Isso. Então, disciplina é a respeito de você fazer a coisa certa. Saber né? o que fazer, né? Isso, você saber o que fazer. Disciplina é você saber o que fazer e fazer consistentemente. Né? Assim, disciplina não tem emoção, vamos pensar assim, né? Mas dedicação tem a ver com você colocar o coração na tarefa. Tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você ama, colocar isso na tarefa, entendeu? Então, quando você coloca o coração na tarefa, isso é dedicação, entendeu? Então, assim, eu gosto de separar ainda assim envolvimento e comprometimento. Então, Legal. dedicação tem a ver com comprometimento, não com envolvimento. Que a maioria das pessoas gosta de se envolver com as coisas. Isso não é dedicação, né? Até na igreja a gente fala assim, esse é um pastor de dedicação exclusiva. Né? Porque, na verdade, ele está falando assim que tem muitos que não estão dedicados, eles estão envolvidos. Então, eu gosto de separar entre envolvidos e os comprometidos, né? E aí, dedicação tem a ver com isso, né? Com esse teu envolvimento. Vamos dizer que o porco e a galinha fossem abrir um restaurante. Daí a galinha chega pro porco, vamos abrir um restaurante, porco? Vamos, como é que nós vamos chamar o nome do restaurante? Vamos chamar Presunto e Ovos. O porco diz, não, obrigado. Por quê? Porque ele se compromete, né? Porque o porco está comprometido, ele vai ter que morrer para que o restaurante possa acontecer. A galinha, ela está envolvida, ela vai só fornecer o ovo, está envolvida. Então, nas nossas vidas tem muitos porcos e galinhas. Nós temos que entender, né? Quem está dedicado e quem está só envolvido. Então, e você enxergar isso na vida, assim, num grupo de pessoas você consegue enxergar só os envolvidos e os dedicados. E isso faz toda a diferença com a caravana que você vai se envolver, às vezes naquele deserto que você está. Você pode falar, nossa, você vai para o lado dos envolvidos, e os envolvidos, eles vão até quando o recurso acabar, até quando as coisas estiverem favoráveis para eles. Dali para frente eles não vão mais com você. Agora os dedicados, né, os comprometidos, eles vão com você até o fim. Não importa a circunstância, assim. Tá? Então, que analogia boa. E a última, desprendimento. Então o desprendimento fala sobre essa diferença entre sabedoria e inteligência, né? Porque inteligência é você saber fazer muita coisa, sabedoria é você saber fazer a coisa certa. Eu gosto da analogia que o sábio não cai no buraco que o inteligente sabe sair. Né? Então, assim, eu gosto dessa metáfora, porque muitas vezes a gente tá caindo em buracos que o sábio não cai. Então, assim, desprendimento é a respeito da gente entender que tem coisas que a gente pode mudar e tem coisas que a gente não pode mudar. Então, a gente entender a diferença entre elas, né? Puxa, isso eu posso mudar, isso eu não posso mudar. E esse lugar, então, de entendimento vai fazer você se desprender de algumas coisas. Porque até quando você sabe que você deve continuar um negócio? Será que Deus está no meu negócio? Será que eu não estou sendo teimoso? Eu estou sendo resiliente ou estou sendo teimoso? Isso é difícil na vida. Muito. Sabe quando você olha para aquele empreendimento e não está dando certo, e aí você não sabe se é um teste que você deve... Não, e aí, se você for tomar conselho, dependendo com quem tu toma conselho, tem gente que fala assim, não, quanto mais difícil pra mim é porque Deus tá no negócio. E aí tu vai pra outra pessoa, ela fala, não, ficou difícil, eu já paro porque Deus não tá no negócio. Aí você fica assim, cara, mas o que é o certo? Porque não tem o certo, entendeu? Não existe. Porque literalmente tem gente que, cara, ficou difícil, as coisas apertaram, e ela enxerga Deus naquilo e ela vai até o final. E tem gente que não, que assim, ó, surgiu a primeira pedrinha, não vou continuar porque Deus não tá nisso. Isso. É difícil essa decisão. Tá? Então, assim, e aí essa capacidade da gente se desprender.
Porque eu acredito que muitas vezes a gente é um animal amarrado. Isso não é a minha frase, de Max Weber. Ele fala assim, que o homem é um animal amarrado pelas teias de significado que ele mesmo criou. A gente cria significados que amarram a gente no chão. Então, desprendimento é a respeito disso, da gente se desprender de alguns significados que nos amarram no chão, que a gente mesmo criou pra gente. Obviamente que a gente tem que entender os significados aqui, porque se a gente cortar todos os significados, a gente se torna um psicopata, certo? Sim, claro. Se a gente cortar todas as teias de significado, a gente não tem mais escrúpulo, assim, a gente não tem, né? A gente pode qualquer coisa, vamos pensar assim, né? Mas tem algumas teias de significado que impedem a gente de chegar aonde a gente deveria chegar, porque a gente criou um bloqueio mental, a gente criou, né, um bloqueio emocional, a gente está bloqueado naquilo, e aquele significado, se você não se desprender dele, o fato é que você não chega onde você precisa chegar. E muitas vezes na vida a gente precisa enxergar as coisas que a gente tem que deixar ir. Então, tem às vezes negócios que a gente começou que a gente deveria deixar ir. Ó, eu devia me desprender disso, isso está me amarrando no chão, né? E assim, e aí muitas vezes o que você deveria se desprender nem é uma coisa que está dando errado. Às vezes você deveria se desprender de coisas que estão dando certo, né? Então assim, o desprendimento do Ayrton Senna era essa questão. Ele era muito bom correndo na chuva, certo? Então o Ayrton Senna era conhecido por correr na chuva. Então chovia, ele ia para a pista. Então, quantos outros pilotos gostavam de treinar quando estava sol? Ele gostava de treinar quando estava chuva. Então, o desprendimento dele era do tempo bom. Ele estava se desprendendo de uma coisa que estava dando certo. Estava se desprendendo do sol. Você está entendendo que muitas vezes a gente fica preso no sucesso, né? A gente fala assim, não, mas isso aqui está dando certo, eu vou manter. E às vezes a gente precisa se desprender inclusive de uma circunstância de sucesso, assim. E hoje, com os seus 42 anos e com esse conhecimento, como que você, por exemplo, entende e tem clareza daquilo que precisa deixar ir? Ou também não tem? Ou é difícil ainda? Então, para mim, assim, Lucas, quando, assim, nesses últimos tempos, o que eu tenho percebido, que aquilo que a gente tem que deixar ir é as coisas que te tiram a paz, assim, ó. Tem muitas coisas que te tiram paz. E ela vai drenar a tua força vital, assim, no sentido de você não ter paz. Tem um versículo em Isaías 26 que fala assim, que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, assim, ó, então, entende que para você ter paz, você precisa de um propósito firme. Assim, né? Eu não sei... no Forte de Copacabana, lá, você vai sair do Forte de Copacabana, tem uma inscrição assim, ó. Se vis passem para Bellum, na saída do Forte de Copacabana. Quem nunca foi, legal ir lá, né? Tomar café, tem a confeitaria ali no Forte, coisa assim. Então fica aí a indicação. Mas você vai ver, saindo do Forte, você vai ver essa inscrição, que significa, se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Então, assim, eu não sei que paz é essa, né? Que é uma paz que se arma, né? Então, essa é a paz que o mundo dá pra gente, né? É a paz de você se armar, né? Então, assim, eu acho que é isso que Jesus fala lá, né? Assim, eu não venho dar a paz como o mundo dá. Porque a paz como o mundo dá é uma paz de abandono, uma paz, né, de guerra, uma paz de conflito. Você já percebeu isso, né? Que a paz do mundo é uma paz de conflito. A paz se estabelece porque... para evitar o conflito, assim. É porque o inimigo está derrotado, é porque é alguma coisa assim. Isso, é uma paz de conflito, uma paz de ausência de conflito. Então, no mundo, o mundo dá essa paz pra gente, assim, ó. Não, se arme até os dentes, que aí você que as pessoas vão ter medo de você e ninguém vai querer arrumar briga. Isso, você vai ter paz. É a paz da Coreia do Norte. Isso, é a paz do... Ninguém vai querer mexer com você. Então, essa é a paz que o mundo dá, mas a paz que Cristo dá não é a paz de ausência da presença. Então, assim, a ausência do conflito. A paz que Cristo dá é a paz do pertencimento, a paz da presença, a paz do pai em casa. Sim. Então, assim, tá? Então, aí, o que eu aprendi a saber como é que eu deixo ir as coisas? Quando a paz
quando eu percebo que eu tenho que me armar muito, eu falei, opa, eu estou indo numa direção da paz do mundo. Porque às vezes na empresa a gente precisa se armar muito. E quando você precisa se armar demais, fato é que aquilo está indo na direção contrária daquilo que Cristo falou. Está faltando Deus na embarcação, né? Tá faltando essa presença de Deus, assim, né? Porque a paz que Cristo dá não é a paz assim, não, deixa ele em paz. Sabe assim, o mundo fala assim para você, não, deixa ele em paz lá. Às vezes deixa em paz, por causa que sabe do que você pode fazer, mas é essa paz do abandono, assim, né? Não, deixa ele lá e eu aqui. Jesus não tem essa paz para nós, né? Jesus tem a paz da presença, né? Uma paz de poder, uma paz de pertencimento, uma paz de Cristo. Cristo dorme no barco, vai, sabe? Essa paz da presença em meio ao conflito. Então, o que eu aprendi na vida é isso, assim, quando Cristo dorme no barco, tá tudo bem. Nesse sentido, quando eu tenho essa paz, sabendo que Deus está comigo. Quando as coisas começam a ficar difíceis e eu não percebo Cristo, assim, eu falo assim, cara, mas onde é que Deus está nesse negócio aqui, né? E é doido porque existe esse limiar, assim, de por mais que você está enfrentando uma dificuldade, alguma resistência num caminho, existe a resistência, a dificuldade que você mesmo assim está em paz. E existe a que você não tem paz alguma, assim, a paz parece que é arrancada de você. Tem coisas que às vezes tá tudo bem e você tá sem paz. Tipo, tá tudo bem, a empresa tá dando certo, tem dinheiro na conta e você tá sem paz. Pronto, isso aí. Então, Isaías 26 é esse texto. Falou assim, ó, se você tem um propósito firme, Deus vai conservar em perfeita paz. Agora, se você não tem paz, tá faltando propósito. Tá entendendo? Deus vai conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então, quando você tem um propósito firme, quando você tem certeza, estou pisando na rocha aqui, quando o propósito está firme, você vai ter uma perfeita paz. Quando o propósito não está firme, vai faltar paz. E aí eu olho para as circunstâncias na minha vida assim, ó, quando as coisas não têm paz, eu questiono não o resultado, eu questiono o propósito. Será que tem propósito fazer isso que eu estou fazendo? Muito bom, cara. Porque se o propósito não está firme, não tem paz. Muito bom. Se o propósito estiver firme, você dorme. Assim, ó, Cristo dorme no barco. Então, todas as coisas que quando é abalado assim, então... E aí eu vou agora citar uma frase. A gente, na Igreja do Cinema, a gente gosta de frases, vocês já perceberam, mas a gente gosta de frase de efeito. Uma delas é assim, onde há propósito, há provisão. Então, onde o propósito está firme, tem provisão. Onde não tem provisão, não tem propósito. Então, assim, quando está faltando recurso, quando está faltando... Você não questiona só o resultado. Sim. Tá? Porque você questiona o propósito. Né? Porque às vezes as pessoas estão buscando resultados na vida, certo? Nós queremos os melhores resultados. E esses resultados que a gente está procurando na vida são, às vezes, o excesso de foco no resultado é exatamente a causa da falta deles. Então, se você quer resultado na vida, pare de focar neles. Peraí, repete a frase. Muitas vezes, a gente está procurando resultados na vida. Perfeito. E às vezes, o simples fato da gente estar focando tanto no resultado é exatamente o porquê a gente não alcança. Porque assim, ó, o resultado numa empresa, certo? O que é uma empresa? E eu costumo falar isso com todos os empresários. Falo, cara, o que é uma empresa? Uma geradora de valor? Isso, mas assim, do que ela é feita, né? O que tem lá dentro da empresa? Pessoas. Sim. Então, se você... 100% das organizações são feitas de pessoas. Sim. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Sim. Boa. Então, se o resultado não está dando certo, para de focar no resultado. Você tem que focar em quê? Pessoas. As pessoas. E aí, se as pessoas não estão dando o resultado certo, você tem que olhar lá dentro, na raiz, no coração dela. Quando você tem um resultado, um fruto ruim aqui, ó. Certo? Tá saindo um fruto ruim aqui. É um resultado que não está vindo. Lá embaixo, você vai na raiz, você vai encontrar um medo. Então, na vida, eu aprendi que muitas vezes os meus maus resultados são fruto de algo mais profundo. Uma raiz de medo, uma coisa lá embaixo
que está frutificando uma falta de resultado. Cara, isso é muito bom. Eu gosto muito do ponto do desprendimento, assim. Muito desse ponto. Eu tinha uma analogia que eu gostava muito, que era sobre cada coisa que você se apega em sentimento, em negócios, em pessoas, seja em qualquer coisa, assim. É como se você lançasse uma flecha, aquela flecha, ela vai até o alvo, juntamente com uma corda que fica contigo. E aí, assim, imagina você atirando para várias coisas. Um carro é algo que você é apegado, ao teu negócio, à tua igreja, a qualquer coisa, assim. Você é cheio de apegos. E é qualquer coisa que Deus te pedir para fazer, você vai estar, cara, meio preso, meio lento para fazer as coisas, porque você está cheio de coisa te segurando. Então você não consegue naturalmente agir tão bem, ou com a velocidade necessária, com a agilidade e tudo mais. Você me lembrou de um amigo meu que ele começou uma agência justamente para ter tempo livre. Porque ele gostaria de ter tempo livre e tudo mais, daí ele começou a empreender. Depois de um tempo, obviamente, empreendendo, a última coisa que ele tinha era tempo. Mas quem criou isso? Tudo isso foi ele, cara. Tudo isso foi ele que gerou a rotina que ele tinha, foi tudo ele que gerou tudo isso. Então o desempreendimento, para mim, ele faz muito sentido. Em todas as áreas que eu vejo, para justamente te alinhar com o propósito que deve caminhar, assim. Porque sem desempreendimento também você não tem a energia necessária, porque você não consegue juntamente conciliar 5 empresas ou tanto ministério com um monte de coisa assim. Você precisa ter clareza naquilo que você faz. Então esses 4 pontos fazem muito sentido. E isso, então, ou seja, tá lá no livro A Semente da Vitória do Nuno Cobra, né? Então assim, e aí eu vim mostrando para vocês assim, o que às vezes eu me questiono nesses 4 Ds. Dedicação, determinação, disciplina e desprendimento, né? Ou determinação, dedicação, disciplina e desprendimento. Eu falei nessa ordem assim, né? Então assim, será que eu estou determinado? Será que porque às vezes você pode ter 6 empresas, mas elas não são para você. Você veja, eu fico abismado com o império que o Google construiu. E ele construiu em cima de um princípio: de grátis. O Google se tornou Google em cima de um princípio bem simples: dai e dar-se-vos-á. Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Ou seja, não tem como ganhar de Deus na arte de dar. Como é que o Gmail começou antes? Então agora vamos voltar, são 40 anos e fica fácil de eu fazer uma retrospectiva para vocês. Em 2000, quando eu entrei na universidade, o e-mail que a gente tinha era American Online. Era IG, enfim, você pagava R$ 9,90 por mês para ter um e-mail. Aí vem o Google e fala assim, não, você tem que ser convidado. E aí você tem 1 GB de e-mail. 1 GB era absurdo, porque a gente usava disquete de 3,44 megabytes. Nossa. Eu instalava o Windows 38 de com isso, com 20 e tantos disquete, assim, ó. Tipo, tinha. Agora insira o disco 2, insira o disco 3. E se errasse a ordem, dava ruim. Caraca, tinha isso? Caraca, doideira. Não, então assim, né? Se por 40 anos a gente vive alguma coisa. E aí, ok. Tá, antes, eu já tinha outros computadores antes desse, mas aí tá. Daí, ok. Então, mas entenda que esse momento, então, assim, a nossa capacidade de armazenamento era um disquete de 3,44 megas. O Gmail chegou falando assim, eu vou te dar 1 giga. 1 giga. Tá? Nessa é contemporâneo, obviamente, o CD ali, né? Então, mas só tinha CD quem era magnata, assim, né? Porque para você poder ter um gravador de CD em casa, era um drive específico que você precisava comprar. Então, custava... Tudo isso era caro. Tudo isso era caro na época, assim. Então, já existia o CD, já existia o DVD, no caso ali, né? Gravador de CD primeiro, né? Então, ali, ok, você já conseguia gravar mais no CD, já vinha Windows em CD e coisa assim, mas na maioria das pessoas, quando você queria transferir Não, o próprio computador não vendia com o leitor de CD. Foi depois que ele veio só o leitor de CD e o disquete. Aí, primeiro era assim, ó, só o disquete não tinha leitor de CD. Aí eles fizeram uma transição em que tinha os dois. Aí o disquete foi saindo e ficou só o leitor de CD. Aí chegou no momento em que tinha 2 leitores de CD. Porque um você copiava, um você botava pra copiar e o outro você vinha gravando. Mano, era uma loucura. Não, e aí DVD ainda, né? Então assim... evoluiu do CD pro DVD. Sim. E aí depois pro memória flash. Mas né? do princípio que tudo isso era pago antes e o Gmail chegou e falou de graça. Pronto, então voltando no ponto, né? Então você pensa assim,
Olha o esforço que você tinha para você gravar 1 mega, 2 mega, 10 mega, ou 20... 10 mega, eu acho que não era no CD. Bom, não sei. Agora eu vou falar errado aqui se eu tentar ir por essa vereda, mas assim, ó, entenda que a gente tinha pouca capacidade de armazenamento. Perfeito, Um CD não tinha 1 giga, Sim. sabe? Então assim, e o Gmail chegou falando assim... 256 megas. Aí, ó, eu te dou 1 giga. Por isso chamava Gmail. Entendeu? Começou tipo... Legal. Mas era Google Mail, mas era um drive grande, no sentido de um e-mail grande. E ele vem e oferece isso de grátis. Então começou ali, o Google ofereceu antes que você pagava R$ 9,99, passou a ser grátis. Um monte de pessoa migrou para o Gmail. Ficava aquela... você tem um convite do Gmail? Você tem um convite do Gmail? Assim. Então você veja, isso é uma estratégia muito poderosa de convite. A força de um convite. Né? Já falamos em algum momento, acho que na igreja, sobre isso, mas a força que tem um convite, quando você tem uma coisa exclusiva e que você é convidado para aquilo. Tá? Então assim, ok. Mas o Gmail... Então, construiu esse império. E hoje, quanto que a gente paga pelo YouTube? Quanto que a gente paga pelo... Mas, e ainda assim, como é que o Google ganha dinheiro, entendeu? Então, você veja, ele construiu um império em cima dos dados, ele enxergou uma coisa que as pessoas não estavam enxergando. Então, assim, ele deu o Gmail, o que as pessoas deram para ele? Os dados. Nome, endereço, os dados. Onde você vai. Hoje, o Google sabe aonde você está na cidade? Ele sabe que a gente está aqui? Ele sabe. Sim. Ele sabe quais são os lugares que você mais frequenta? Sabe. Então, assim, ele sabe que anúncios mandar para você, ele sabe. Por quê? Porque você forneceu isso para ele. Você forneceu isso para ele. Então, a lógica dele é dar e dar-se gozar. Não, eu vou dar para eles o Gmail e eles vão me dar toda a informação que eu preciso para vender o anúncio. Ele construiu, então, esse império, né? E aí os dados são o novo petróleo, né? As maiores empresas do mundo em 2018 eram oil companies, eram empresas de petróleo. ExxonMobil, PetroChina, enfim, empresas de petróleo. 3 das maiores. Hoje, se você for olhar no mundo hoje, as maiores empresas são empresas de dados. Então, é aí que a gente fala que os dados são o novo petróleo, né? Assim, e aí... Eu acredito que a próxima onda vai ser de inteligência artificial. Isso. Que também são dados, né? Só que são dados mais bem trabalhados do que simplesmente dados puros, né? Porque nada mais é do que um robô cheio de dados, né? A inteligência artificial, ela não funciona bem se você não tem dados, né? Se você simplesmente liga ela e pede uma resposta que ela nunca recebeu, um input, não serve de nada. Pode ser a melhor inteligência do mundo. Então, nada mais é do que um volume colossal de dados em que você imputa para ela trata esses dados e vai te devolvendo coisas muito bem organizadas, né? E depois de... Pô, o Google chegou no Brasil em 2000. Cara, a gente está em 2024. São 24 anos de hegemonia, assim, ó, sem perder. Cara, existem mais de 50 buscadores que fazem exatamente a mesma coisa que o Google e você não sabe dizer 5. Não sabe. Não sabe dizer 5. E eu já puxei estamos com o especialista de Google aqui, né? Então vamos entender assim, né, Lucas? Veja, o que o Google precisa para ele só colocar uma funcionalidade de inteligência artificial no Google e ganhar Porque essa luta, né, que nós estamos falando entre ChatGPT e Gemini nós estamos falando aqui de uma luta por um mercado entre Microsoft e Google, na verdade. Porque ChatGPT... É da Microsoft. Então, assim, é Bing. Sim, é Bing. E Google. Não tem como. Não tem é... Como. É injusto. É Bing e Google, assim. Essa é a luta, assim. Sim. Entendeu? Né, tá por baixo do pano. Do pano, da estrutura societária. Sim. Mas 49% da OpenAI é da Microsoft. Ou seja, então a Microsoft está nessa luta, né? Ou seja, né, se armando, de novo, né? Para enfrentar essa guerra do futuro. Mas assim, olhando para isso, então assim, pensa os resultados, muitas vezes, estão voltando lá atrás, né?
Existe um princípio do grátis, né? E aí o Google construiu esse império em cima de um princípio que funciona para nós e a gente sabe que esse princípio ele é real. Então assim, por que a gente hoje não usa o mesmo princípio na vida? Porque a gente criou uma teia de significado diferente dessa. Boa. A gente tem uma teia de significado na cabeça diferente. Eu digo, não, mas quem dá é burro, eu tenho que ganhar, E a pessoa entra nessa e aí ela começa a perder a paz. Porque ela não percebe que o caminho do resultado é a generosidade. Uhum. Então, com um presente, você chega na frente do rei. Então, com um presente, você é recebido pelos reis. Então, você quer conquistar uma posição, você quer que alguém te atenda, leva um presente. Cara, isso aqui é uma aula pra quem tá escutando, tá? Não, Se a pessoa prestar atenção e entender direito o que a gente tá falando aqui, isso aqui é uma aula. Sim, total. Uma aula. Porque entenda que... Tá, ok. E aí, às vezes o resultado que a gente vai tendo é o que Jesus falava lá na beira do caminho. Diz que saiu um semeador a semear. Uhum. E ele jogava Sementes. a semente, certo? E aí, você veja que a semente é a mesma, você concorda comigo? O que mudava? Solo. O terreno, né? O terreno, certo? Aonde, ou seja, está para nós as sementes, as possibilidades infinitas. Ou seja, a semente, a terra é fértil. Só que nós, muitas vezes, o problema está no solo. E aí o solo está sendo comparado ao nosso coração, certo? A semente onde ela cai, né? Então assim, quando ela cai entre espinhos, ele fala que ele cai entre os afazeres da vida, entre a semente é sufocada no meio desses espinhos. E eu gosto de imaginar que esses espinhos são exatamente os resultados. Às vezes o excesso de resultado é exatamente o que sufoca a semente de um futuro extraordinário. Então assim, por quê? Porque aquele teu resultado não te deixa, você está amarrado por um monte de resultado. E aí você se define pelos teus resultados. E aí você começa a se definir por aquilo que você faz. Então eu fico imaginando Da Vinci ou, né, lá atrás, pintando a Mona Lisa. Ele podia ter desenhado o primeiro esboço, olhado para o esboço e falado assim, nossa, eu sou uma droga de pintor. Vou fazer outra coisa. Ele estaria se analisando por aquilo que ele faz. Só que ele pintou, ele falou assim, nossa, ficou muito ruim esse esboço, vou fazer melhor. Porque o que eu faço não determina quem eu sou. Então assim, muitas vezes a gente está se analisando pelo que a gente está fazendo e não por aquilo que a gente é. E Da Vinci, eu consigo enxergar ele falando assim, não, mas eu sou muito melhor, eu sou muito mais criativo do que isso que eu estou conseguindo fazer agora. Então eu vou fazer melhor ainda. Então assim, eu vou melhorar, eu vou progredir, eu vou... E aí o resultado dele não sufocou ele ter feito grandes invenções, né? Então Leonardo da Vinci aí inventou tantas outras coisas, né? Ele, eu acho que é um dos artistas mais completos, né? Desde escultura, pintura, engenharia, né? Ele tá por... E assim, eu não consigo imaginar hoje, por exemplo, que a nossa geração e com a sociedade do jeito que se formou, né, do jeito que veio ao longo do tempo, eu não consigo imaginar que a gente vai ter um outro cara como ele, sabe, assim, no nível de grandiosidade artística. Nem digo de resultado, nem digo que vai ser tão famoso quanto, mas no nível de fato, assim, de profundidade no artístico. Primeiro porque hoje você não tem fomento para isso, você não vê ninguém falando, né, tipo, vá lá ser artista e tá tudo bem. Você, muito pelo contrário, né, você fala, ser artista, mas o que você faz? É muito comum, né, tipo, você... o que você é? Eu sou artista, mas com o que você trabalha? Não, eu sou artista. Entende? Então aí, é muito difícil, cara. Assim, eu não consigo imaginar nessa geração ou numa próxima, uma pessoa com o nível de entrega que esses caras tinham. Exato. E assim, mas eu quero crer, assim, que nenhum desses caras que foram gênios do jeito que eles foram gênios, eles não tinham um propósito firme.
O problema da nossa geração está nesse propósito firme. Sabe? Porque a gente... hoje a gente está distraído, né? Tem tanta coisa pra gente fazer que a gente se distrai com um monte de coisa que a gente pode começar a fazer. Quero crer que Deus pode levantar alguém com um propósito firme. Então eu acredito que Deus levantou Rutherford, Deus levantou Einstein, Deus levantou... Então assim, porque tem homens que se levantam. Sabe? Eu crio um propósito para mim e eu me levanto. Agora tem homens e mulheres que Deus levanta. E eu consigo enxergar eles na história, assim, ó. Então a minha pergunta hoje, Deus, é quem que o Senhor está levantando? Porque esse é o ponto crucial, a gente conseguir separar, né? Quem é quem na fila do pão, né? Quem que são os envolvidos e quem são os comprometidos. Quem que é quem na fila do pão aqui? Quem que o Senhor está levantando? Entende? Porque tem homens que Deus levanta. Tá? Tem homens que são capazes de se levantar. Eu vejo muitos homens que são capazes de se levantar. Mas eu vejo homens na nossa geração que Deus está levantando. E aí eu não vou citar nomes aqui para não ficar polêmico nosso podcast, mas se a gente olhar assim, ó, dos tempos dos navegadores para cá, certo? Nós temos homens que Deus levantou. Só que talvez a gente ainda não reconheceu porque a gente porque a gente está vivendo a história, certo? Nós estamos vivendo a história hoje. Mas se você for olhar para os homens contemporâneos da nossa geração, tem muitos homens que são como o Da Vinci, só que eles estão fazendo outras coisas. Não tem a ver tanto com arte, não tem a ver tanto com a escultura, mas tem a ver com tornar a nossa sociedade interplanetária. Tem a ver com transformar uma inteligência, né, que antes era impossível ser artificial, transformar isso numa inteligência artificial. Então assim, mudou a arte, né? Mudou o formato. Mudou o formato. Eu acredito que Deus levantou outros homens para nossa época, só que a gente às vezes não reconhece porque a gente é contemporâneo. É difícil a gente enxergar que em 40 anos esses caras vão ser os Da Vinci da nossa época. Boa, faz todo sentido. Faz sentido. Ô Ciro, você é professor de Design Thinking, correto? Design Thinking. De maneira bem resumida, assim, o que faz Design Thinking, assim? Qual que é o propósito disso? Quero fazer uma pergunta depois. Claro, porque Design Thinking, as pessoas geralmente pensam que é sobre design. Só que não tem nada a ver com design, tem a ver com thinking. Okay. Então assim, é o desenhar do pensamento. Então você veja, eu fui fazer Design Thinking para criar novos produtos, novos projetos, para a gente entender como é que a gente ordena o pensamento para inventar uma coisa nova, para criar uma inovação. Inovação é criatividade medindo na fiscal. Criatividade é imaginação se divertindo, né? Legal. Tá? Então vamos pensar assim, ó. Design Thinking é a respeito dessa ordem de pensamento. Então, muitas pessoas têm fixidez de pensamento. E a fixidez ela pode ter 2 níveis, funcional e estrutural. Então, estrutural é quando eu uso essa caneca só para o que ela foi feita, mas eu poderia usar ela como vaso. Pronto, eu quebrei a fixidez que essa caneca não pode ser usada só com uma estrutura de caneca, ela pode ser usada como vaso, mas ela pode ser usada como panela, tá? E os cupcakes para provar isso aqui pode ser usado como uma panela para você criar um cupcake. Só que, né? Então assim, essa é a fixidez estrutural, né? Então assim, muitas vezes as pessoas têm fixidez estrutural, às vezes elas têm fixidez funcional, que uma coisa funciona só para determinada coisa. Então ela só para beber café. Isso, só para beber. Ou assim, ó, por exemplo, a câmera do iPhone, muitas pessoas usam a câmera só para tirar foto, mas ela serve para outra coisa também. Você pode hackear a função dela para outra coisa. E hoje você vê muitas meninas usando a câmera como um espelho. Ok. A função não era... Cara, celular pra mim é uma das maiores invenções de, tipo assim, é como você agrupou o Design Thinking em quase tudo aqui. Tipo, isso aqui há 10 anos atrás, talvez, não tinha antes metade das precisava coisas. de câmera, antes precisava de uma Exato. calculadora. Então, os caras foram jogando tudo aí E dentro. o pensamento do design tem a ver com a gente quebrar essa fixidez. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos fazer um exercício aqui de Design Thinking. Tem um trem que vai de Pequim a Xinguangdong. Esse era meu desafio no MIT.
Tem então, vai de Pequim até o interior da China. São 700 quilômetros de trilho. Ok? 700 quilômetros. Ok. Tem paradas intermediárias aqui. O trem para chegar de Pequim a Xinguangdong leva 4 horas. Ok? Ok. O desafio é, eles querem diminuir a velocidade terminal do trem é 350 km por hora. Ou seja, o trem mais rápido, não tem como a gente melhorar A velocidade. Não tem como colocar um novo motor. Ainda não foi inventado um trem mais rápido, mas o desafio era como que você faz esse trem chegar em Xinguangdong na metade do tempo. Só Em tem 2 um horas. jeito. Para esse trem chegar em 2 horas, ele tem que andar a que velocidade? Teria que ser o dobro do que ele anda hoje. Sim, isso então, certo? se ele são 350 km por hora, leva 4 horas, ele vai precisar andar ininterruptamente a 350 km por hora, que é a velocidade terminal. Sim. O que eles estavam propondo pra gente é um problema que parece impossível, concorda comigo? Sim. Por quê? Tem parados no meio do caminho. Uhum. Como é que eu vou manter um trem a velocidade terminal daqui de Pequim a Xinguangdong? A pergunta fundamental é: quem precisa parar? O trem As pessoas. ou as pessoas? As pessoas precisam descer. Então talvez tenha um jeito de eu fazer isso sem que o trem pare. E aí, agora a gente vai reenquadrar o problema. Design thinking. É um problema de design isso. Porque a gente fala assim, mas é óbvio, Ciro, o trem tem que parar. Fixidez funcional. Ok. Tô só acompanhando, tá? Isso, Tô gastando meu perfeito. cérebro aqui só Isso, pra então, acompanhar. fixidez funcional. Não, um trem para. Não, um trem tem que parar, Ciro. Como assim não tem que parar? Como é que vai desembarcar as pessoas? Não, mas e se o trem não parar? E aí a pergunta de design thinking é, e se? E se esse trem não parar? Como que a gente poderia fazer? A gente arremessa as pessoas por alto. Ó, pronto, beleza. E aí a gente começa um desafio de me dar a pior ideia possível. Tá. Ok. Começa com as piores ideias. As ilegais, as piratas, as que não Eu vão ser... adoro esse tipo de coisa. E o que vai acontecer? Dá Então pra você viajar começa valendo, né? com a Eu ficaria pior aqui ideia. o Nós dia vamos inteiro. arremessar as pessoas para fora do trem. É. Tudo bem. Então agora a gente já começa um pensamento de que, ok, se as pessoas têm que parar, nós temos que arremessar elas de alguma forma. Como que a gente pode arremessar uma pessoa para fora do trem com segurança? Bota um paraquedas. Põe um paraquedas. Não, vai Põe- pra- ó, maravilhoso não esse dá pra- desafio. Não dá para você colocar ir desacoplando o vagão assim, ó. E vai parando. Quem para primeiro? Tum, solta um vagão. Tum, solta outro vagão. Por exemplo. Irado. Ok, Certo? ok, Você ok. arremessaria elas para fora com segurança, certo? Ok, aham. Ou só que daí como que tem pessoas que precisam embarcar naquela estação? Pô, agora dificultou, né? Ó, umas eu tenho que arremessar para fora e outras eu tenho que arremessar Pra dentro. Pra para dentro. dentro. Então, como é que eu posso usar a mesma lógica para arremessar as pessoas para dentro? Deixa um vagão parado na estação e o trem empurra ele. Mas não ia bater? Então, mas imagine que é magnético, imagine que o trem vem chegando e eu vou acelerando aquele vagão a ele Entendi. chegar na velocidade do trem. Ok. Entendeu? Você vai criando possibilidades infinitas de coisas infinitas. Ok, você vai pensando. E aí a gente chegou na conclusão. A gente deveria quebrar a fixidez estrutural de que o trem tem que andar só sobre o trilho. E se a gente colocasse um trilho em cima do trem? Como assim, Ciro, em cima do trem? Imagine que o trem passa aqui e tivesse um trilho em cima do trem, em que eu pudesse colocar tipo uma espécie de carruagem em cima do trem, que o trem passa, ele acelera esse cara aqui e desacelera a que está em cima atualmente. Então, pensa o trem vindo, aí ele está carregando uma carruagem aqui em cima, tipo um vagão em cima do trem, quase um trem double deck. Só que ele tem um vagão específico lá em cima. Ele vem, esse vagão, quando ele chega na estação, o que acontece? Ele freia. Ele freia. E o próximo que está lá em cima, o trem vai passando aqui, e à medida que o trem vai passando, ele agarra no trem e vai acelerando. Então você ejeta pessoas e injeta pessoas. Sem o trem parar nunca.
Isso resolveria o problema de conseguir diminuir pela metade a quantidade de horas de ir pra Pequim pra Xingu, alguma coisa. Xinguangonga. Aham. Por quê? Pensando, daí ok, depois se desenha isso. Aham. Mas primeiro a gente tem que quebrar a fixidez de pensamento. Criar que a gente- possibilidades. porque a gente... Que nada mais é do que, de fato, o brainstorming, né? Tipo, no brainstorming você só deixa fluir Pronto. literalmente tudo e sem preconceito. E aí, Lucas, agora chegamos no ponto nevrálgico aqui, que a gente tá falando de brainstorming. Como é que a gente pode fazer um brainstorming muito bom hoje? A gente precisa de pessoas, a gente precisa de boas mentes, concorda comigo? E quanto melhores as mentes eu tiver na mesa, Melhor qualidade do mais brainstorming. poder de processamento. Ok. E se a gente usar a inteligência artificial para fazer isso? Ideamap.ai. É isso que nós estamos falando. Só que Já agora existe. já existe. Ele faz um mapa mental, você põe a ideia Ó, o Murilo Calma aí, anotando. deixa eu só anotar Ó, uma o coisa Murilo aqui. anotando. E ele Só cria- anotar uma ideia que eu tive aqui, calma aí. e aí ele cria um brainstorming para você usando a inteligência artificial, que é a soma de todos os cérebros do planeta. Então eu acredito que nós vamos se tornar muito mais criativos com o advento da inteligência artificial. Por quê? Porque a gente vai conseguir superar alguns bloqueios funcionais, estruturais que a gente tem, que a inteligência artificial pode dizer, não, mas pense assim, ó, e se? Uhum. Cara, eu acredito muito que assim, ó, a inteligência artificial, ela tem o poder de fazer pessoas trilionárias. Empresas trilionárias. Então nem estamos falando do bi mais. Eu acho que a gente conseguiu chegar numa capacidade de processamento em que, literalmente, se você plugar algumas inteligências na tua organização, você substitui uma galera. Isso. Você diminui teu custo. Você tem... E aí tem outro, e aí, de novo, mas daí nós chegamos na 2018, perguntaram pro Elon Musk, a respeito de, cara, o que você acha da inteligência artificial? Ele falou, é muito perigoso, nós vamos ter que estabelecer um salário único mundial. Ah, Ciro, por que você está falando isso? É porque eu estou olhando para o futuro e enxergando o fim dos tempos, assim, né? Sim. Que alguém vai propor um governo único, mundial, em que nós vamos ter que ter uma moeda única, em que as pessoas vão, pela riqueza das nações, a gente vai pagar para cada pessoa para ela ter uma condição digna de vida. Porque hoje a gente é capaz de acabar com a fome no mundo? Sim. O Elon Musk até perguntou quanto que é para acabar com a fome no eu mundo. pago. Porque é possível Muito acabar. brabo, né, mano? É possível a gente pagar um salário para todo ser humano viver dignamente pela riqueza das nações. Sim. Só que a gente Tem tem que que fazer, unificar. a gente tem que fazer o que Israel propôs lá. E aí, engraçado, né, que o ataque do Irã foi num lugar específico de Israel chamado kibbutz. Já ouviram falar de kibbutz? Não. Kibbutz é exatamente o princípio do marxismo que funcionou. Em Israel tem vários kibbutz, que são comunidades socialistas dentro do país. Caramba, não sabia disso. São pequenos, assim, o socialismo que funcionou. Uhum. Sabe por que os caras atacaram o socialismo que funcionou? Os alvos eram os kibbutz em Israel. Israel está ensinando para o mundo que é possível fazer o que a esquerda está querendo fazer de uma maneira bem inteligente. Só que o mundo não quer que você saiba disso. Deus levantou Israel para um princípio, para ensinar o mundo como é que a gente faz o marxismo funcionar. Uhum. Tá lá os kibbutz. E hoje funciona num modelo de cooperativa. Só que, por que ninguém fala disso? Porque se a gente aplicar o que Israel está fazendo, a gente muda o planeta. Você veja, Deus está levantando pessoas na nossa época para fazer coisas que a gente sequer imaginou ainda. Só que a gente está perdido apoiando as coisas erradas. Entendeu? Porque a gente vai pela voz da maioria, assim. Tipo, e toda a unanimidade é burra, né? Então, é só você olhar os alvos do Irã. Cara, por que o Irã está atacando uma comunidade socialista dentro do país? Ele quer acabar com uma coisa que vai efetivamente mudaria a lógica vigente do capitalismo. Muitos dos kibbutz hoje já se tornaram com uma lógica mais capitalista.
ao longo do tempo, assim, eles adaptaram o kibbutz mas o kibbutz é essas pequenas comunidades. Como é que funciona? Como é que eles interagem entre eles? Então, a ideia é lembra do versículo bíblico que tudo era comum? Do bem comum? É quase o que a gente conhece no Brasil por cooperativa. Uhum. Né? É uma espécie de uma cooperativa em que esses grupos eles se organizam em redes de trabalhadores, e aí eles dividem o lucro da operação. Então, por exemplo, assim, se a gente planta soja, se a gente faz camisa, e aí tem kibbutz para cada para áreas específicas. E aí eles conseguem levar o valor de mercado, dividir entre todo mundo e fazer com que, apesar de cada um ser um empresário individual, eles estão se unindo para fazer algo extraordinário. E aí funciona. Então, assim, na faculdade de administração a gente chega a estudar os kibbutz, inclusive, que é um movimento cooperativista, assim. Só que é difícil hoje as pessoas cooperar, porque cada um quer, né, nessa lógica, assim, né, de ganhar mais que o outro, né? Então existe um sentimento das pessoas que esse sentimento às vezes, de inveja, de querer assim, não, eu quero ter mais que o outro, porque daí só daí tem graça, né? Porque senão não, sabe? Tipo, se todos nós tivéssemos o mesmo carro, a mesma casa, só que não é essa a proposta do kibbutz, tá? Mas assim, as pessoas querem se diferenciar, esse paradoxo da imitação e da distinção, né? Uhum. Então assim, as pessoas querem se distinguir de alguma forma. E aí a melhor forma de se distinguir é pelos teus resultados, né? Então assim, ó, você distingue as pessoas pelos resultados que ela está tendo. Se a gente equaliza os resultados, você precisa ser uma pessoa bem melhor, porque os seus resultados não gritam mais. Não gritam mais. Então a gente às vezes está ouvindo pessoas que têm resultados, que a gente considera bons resultados, mas na vida essa pessoa não tem o resultado que precisa, entendeu? Uhum. Voltando ao design thinking, eu queria entender contigo como que a gente pensa fora da caixa, porque a gente é ensinado a pensar de maneira totalmente semelhante às pessoas, porque no próprio sistema escolar que a gente participa, a gente é levado à média, né? Se você é muito bom em matemática, você vai ser... Cara, fique com teus amigos que não são tão bons em matemática, e se você é ruim em história, fica aí, vamos tirar um 7. Então, em vez de potencializar uma valência que você tem, o sistema escolar ele tende muito a mediar você. Né? Então, naturalmente, isso encaixa a gente em diversos padrões comportamentais e mentais que faz a gente pensar como todo mundo pensa, né? E existem talvez perguntas específicas que podem ajudar a gente a pensar fora da caixa? Por onde que você levaria assim, um caminho para uma pessoa ajudar ela a pensar fora da caixa? Muito bom. Esse aí, ó, em 1964, quando surgiu o pensamento, esse termo design thinking, Joy Paul Guilford estava escrevendo um livro, O Mito do Gênio Criativo. Que, tipo, existia um gênio criativo que ia, sabe que é aquele cara que tem o eureka, assim, um gênio criativo, que ele tem capacidades, tá? Então, além do mito do gênio criativo, então, Beyond the Myth of Genius. Ele escreveu isso em 1964. E aí ele postulou um exercício psicológico que cunhou o termo pensar fora da caixa. Legal. 9 pontos, assim, ó, numa folha de papel. Tá? 1, 2, 3, assim. 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Você vai ter... E aí, agora você tem que unir esses 9 pontos com uma caneta. Você tem que fazer 3 riscos. Mas não pode levantar a caneta do papel. Você tem que unir todos os pontos. Então, a maioria das pessoas olha para esse desafio, quem está em casa pode fazer aí. Então, desenha 3 pontinhos um do lado do outro, assim, né? Dando um espaço de um dedo entre cada um, vamos pensar assim. E agora você, com 3 riscos, sem tirar a caneta do papel, tem que unir esses pontos. Se você começar de um... Tipo, ligue os pontos de um ponto no outro, você não vai conseguir, e você não pode passar de volta por cima do mesmo... São 3 linhas, ou seja, se você foi numa direção é um risco, na outra direção é outro risco, na outra direção é outro risco, tá? Então, assim,
usando no máximo 3 linhas. Uhum. Eu faria um Z. Certo? Certo? Uhum. Só que vai faltar 2 pontos aqui. 2 pontos, né? Você tem que unir todos eles. Então só tem um jeito de você fazer isso. Pensando fora da caixa. Mas que caixa, Ciro? É que os pontos, eles formam, de certa forma, um quadradinho. Uhum. E as pessoas tentam manter o risco dentro do quadradinho. O único jeito de você fazer isso acontecer é você riscar uma linha bem grande, voltar, 2, isso, 4 linhas, desculpa. Assim, daí aqui você vai ter os 3 pontinhos aqui embaixo, e aí vai ficar esses 2 e você faz assim. Então são 4 linhas. Ok. Dá pra fazer com 3? Dá. Só que você vai ter que levar bem mais alto, voltar e ir bem mais alto. Então assim, vai ter que estar bem longe da folha de papel. Tá entendendo? Entendeu a lógica? Dá pra fazer com 3 linhas. Isso aqui. Só que o risco tem que ir muito pra fora da... Que é pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Você tem que pensar fora. Geralmente todo mundo manteria dentro do círculo, do quadrado ali, que foi formado pelos pontos, né? É impossível. E aí não teria como. E aí que ele postulou, você tem que pensar fora da caixa. Ok. Só que não tem como pensar fora da caixa se você não identificar a caixa que você está pensando dentro. Legal. Boa. Então, aí que eu costumo falar para as pessoas, quer ser mais criativo? Pensa dentro da caixa. É um engano falar assim, pense fora da caixa. Vamos fazer um exemplo. Precisamos construir um equipamento de ginástica novo. Pense fora da caixa. É bem difícil esse exercício. Porque você fica no limite do absurdo. Você não tem parâmetro. Você pode pensar qualquer coisa. Pensar fora da caixa é absurdo. E aí a gente cai no mesmo problema do deserto. Porque Você você tem um mar de possibilidades, você não sabe pra onde ir. Isso, você não sabe, assim, pensar fora da caixa é um erro. Agora, quando você cria uma caixa para você mesmo, aí melhora, quer ver? Crie um aparelho de ginástica para ser usado dentro do carro. Eu criei uma caixa. Já facilitou muito. Você já começou a ter ideias. Já facilitou muito. Por quê? Porque agora você tem uma caixa para pensar dentro. Você entende qual é a caixa, você sabe os limites do teu pensamento. Então, assim, as maiores inovações, eles falam que são inovações de borda. O que Jobs queria dizer quando ele falou isso? Que tem coisas que estão na borda da caixa, mas a gente primeiro tem que entender qual é a borda daquilo que a gente pode fazer, para daí a gente inovar para fora da borda. Não tem como eu pensar fora da borda se eu nem enxergo a borda. Boa. Se eu não enxergo a caixa. Então, você tem que enxergar as bordas do teu pensamento primeiro. O que é que está te limitando o pensamento? E quando você entende essa caixa, melhor ainda. Então, vou dar um exemplo. Meu pai tinha um Jeep Willys, 1970 e bolinha. E aí eu peguei um dia esse Jeep na praia e falei, pai, posso dar um rolê do Jeep? Tá, pode. Aí eu saio com o Jeep, feliz da vida, né? Piazão, dar umas voltas na praia, vou lá para uns morros assim, e aí eu vou tão longe que não tava atrás de um morro, não pegava sinal assim, ó. E aí chegou lá, de repente furou o pneu do Jeep. Beleza, daí furou o pneu, e aí agora pense fora da caixa para resolver o problema do pneu. Olha o problema que eu tinha. Imagine que esse Jeep tinha ficado na praia e as porcas do parafuso da roda tinham enferrujado. Então eu precisava, para girar o parafuso, o que eu poderia fazer? Eu poderia ligar para o seguro, mas não estava pegando sinal. Certo? Então isso é pensar fora da caixa. Era um recurso que eu não tinha dentro da caixa Jeep. Mas o que é que eu tenho dentro da caixa Jeep que pode me ajudar a girar o parafuso da roda? Eu tenho a chave de roda, eu tenho o macaco, tenho o step e tenho o Jeep. Qual que é a caixa? O que eu estou vivendo? Tô olhando para essa caixa Jeep. Então, vamos pensar assim, ó, a chave é curta assim, né? É possível virar um parafuso enferrujado com uma chave curta? Dificilmente. O que você precisa? Você precisa de uma alavanca. O que é que dentro dessa caixa Jeep pode me servir como alavanca? Sei lá, o freio de mão. Tirar o freio de mão, por exemplo. Ou o escapamento. O escapamento, Certo?
tirar escapamento e usar isso como alavanca, poderia ser, tá? Então, eu tenho uma caixa Jeep, certo? Eu tenho, para você girar um parafuso enferrujado, você precisa do quê? Você precisa lubrificar, porque está seco, não é isso? Uhum. Então, o que que a gente tem no Jeep Graxa. que poderia me ajudar a girar? Óleo, graxa. Óleo. Qual óleo você usaria? Pensa que eu estava andando por horas com esse carro. Dá para Tu pegar não o óleo vai- do Não motor? vai pegar o óleo do motor, Não, mas tem outro tipo de óleo que eu poderia pegar? provavelmente. O do freio. Tem o burrinho mestre do freio. Eu poderia pegar o óleo de freio que ele não esquenta. Uhum. Ou seja, eu poderia usar o óleo do freio para girar umedecer o parafuso e girar, certo? Uhum. Então, ok. Aqui eu estou pensando no limite, mas vamos pensar dentro ainda mais estreito, ó. Dentro da caixa, kit de troca de pneu. O que é que eu posso usar para girar o parafuso? Macaco. Não sei. Por que o macaco? Porque você... Não sei exatamente por que o macaco. Mas o macaco serve, a função dele é levantar o carro. Levantar o carro, sim. Ele não levantaria a chave? Levantaria a chave. É que a gente olha para o macaco e a gente tem a fixidez funcional que ele serve só Para levantar o carro. para levantar o carro. A gente não pensa ele levantando a chave. Então, se você colocar a chave assim, colocar o macaco aqui na ponta E girar, e girar, o que vai acontecer? vai forçar a chave. Você tem força para virar aquela porca ou não? Sim. Uhum. Agora você tem força para virar a porca. Tá vendo? Uhum. Pensar fora da caixa exige que você primeiro defina a caixa. Legal. Porque senão você tem muitas possibilidades. Uhum. Vou arrancar o escapamento. Não, mas pensa menor. Pensa assim, cara, o que eu tenho para resolver meu problema? Quais são os recursos que eu tenho? As pessoas mais criativas não são aquelas que não têm limites. São as que impõem limites para si mesmas. Então, muitas vezes a gente olha para as nossas limitações e a gente fala, eu não sou capaz de fazer. Mas, às vezes, exatamente são as suas limitações que vão fazer você ser a pessoa mais criativa. Cara, e trazendo isso, por exemplo, para um ambiente mais religioso, para a gente pensar, por exemplo, na estruturação da igreja ao longo dos anos, o novo formato church, por exemplo, né? As churches, elas surgiram para resolver vários problemas que pelas igrejas mais tradicionais, aquilo ali para eles foi tipo assim, não posso aceitar isso. Só que é literalmente assim uma solução criativa para resolver um problema da sociedade. Isso. Pensa Né? nós, né? Cinema, né? Exatamente. Olha, e é isso assim, ó. Qual que era a nossa limitação? Pensando em tudo isso, cara, eu consigo olhar e aplicar isso literalmente no que a gente vive hoje, no cenário da igreja hoje, em como que a igreja está se movimentando, a rede social, como que a gente está usando a rede social com mais sabedoria, né? Como que a gente está fazendo para alcançar outras pessoas, o cinema como um todo, né? Tipo, cara, como é que ninguém nunca olhou pro cinema e falou assim, cara, isso é uma igreja? É porque eles não tinham essa limitação. Lá atrás, a gente, quando o Carl fundou a igreja no cinema, ele não tinha o dinheiro para construir esse prédio. Uhum. Porque talvez se tivesse, ele não teria usado a solução cinema. Exato. Se ele tivesse, ele iria pro... Ele não teria limitação. Convencional. Ele iria pro convencional. Ou seja, a escassez, ela potencializa muito a criatividade. No caso, a limitação que ele tinha. Isso. Então, assim, muitas vezes a gente tá olhando para as nossas limitações como um ponto Negativo? negativo e elas são a nossa maior força. Uhum. Porque essa limitação vai levar a gente a chegar onde a gente precisa É uma chegar. outra solução. A uma outra solução. E aí porque daí você está pensando dentro dessa caixa. Bom, com isso aqui, o que eu posso fazer? Sim. E aí a gente pode mudar. Só que a gente, às vezes, quer usar o pensamento, a gente está correndo a corrida do outro. A gente quer correr com o carro que ele tem, com a casa que ele tem, com o tênis que ele tem, com a... Sabe assim? Uhum. Tipo, a gente fica tentando chegar lá. Quando eu tiver aquilo lá, daí eu vou conseguir. Mas não dá pra fazer diferente? E se? Pensamento de design thinking. Uhum. E se a gente fizer uma igreja no cinema? A gente usa a nossa limitação como força.
Olha, eu gosto muito de seguir uma metodologia que eu sigo para definir as coisas que eu quero na minha vida, para ter clareza e tudo mais. E o principal ponto para você começar a pensar sobre aquilo que você deseja para sua vida é começar não se limitando pelo como. Porque se eu vou começar a pensar o que eu quero na minha vida e eu me limitar com o como, eu vou deixar muitas coisas que eu gostaria porque eu não sei como fazer agora. Então, por exemplo, como é que eu vou botar na minha como vontade, objetivo da minha vida, como propósito da minha vida, atingir milhões de pessoas se eu não atingo hoje 10 pessoas, eu não sei como atingir mais de 100. Eu não vou botar esse objetivo. Isso. Mas assim que eu coloco isso como objetivo e traço como realmente isso aí é importante para mim, isso realmente é um propósito para minha vida, os comos eles começam a surgir. Começam a ter mais possibilidades. Mas vamos limitar as centenas, a dezenas. De novo, estou falando sobre limitar o pensamento. Perfeito. Talvez a gente não consiga chegar em centenas de pessoas, mas eu consigo chegar na dezena. Então, muitas vezes na igreja, a gente está pensando assim, não, eu quero atrair 200 pessoas para a sala de cinema. Mas será que a gente precisa pensar nas 200 ou eu posso pensar nas 10 que eu posso convidar? Porque de 10 em 10, eu chego na centena. Chega, sim. Então, assim, porque às vezes as pessoas não estão vindo porque a gente está convidando elas no atacado. Eu estou querendo convidar 200 pessoas. Eu vou lá, faço um post no LinkedIn e chamo todo mundo. Eu chamei todo mundo, mas eu não chamei ninguém. Você não conversou com ninguém, né? Agora, quando é pessoal... Era o convite do Gmail, né? Agora, quando é... agora voltando. Agora vamos amarrar. Era o convite do Gmail. Quando ele é pessoal, você vem. É que a gente está pensando na igreja nas centenas de milhares. A gente deveria pensar nas unidades e nas dezenas. Porque a pessoa para vir aqui, o convite tem que ser pessoal. Você está entendendo? Sim. Então, é a gente limitar a nossa caixa. A gente fala assim, não é pensar no grande convite, é pensar no pequeno convite. Então, para uma grande campanha ser bem sucedida, para um lançamento de produto ser bem sucedido, eu não posso pensar na centena. Eu tenho que pensar nas dezenas que eu consigo convidar individualmente. E isso a inteligência artificial pode ajudar a gente a personalizar esse convite de um jeito extraordinário. Chamando pelo nome, inclusive. Você está entendendo? A gente vai parar de fazer campanhas de massa para elas serem campanhas pessoais, assim, ó, de um WhatsApp que chega para você convidando pessoalmente, com o tom de voz que você gostaria de ouvir. Sim. Muito bom. E aí é a morte das personas. Então, nós estamos vivendo aqui um momento em que o marketing fala sobre personas, né? Sim. Só que hoje não existe, não vai precisar mais desenhar uma persona, porque eu vou conseguir ser pessoal com cada um. E aí eu não estou mais pensando... Entenda que o pensamento deles não é pensar nas milhares de pessoas, é pensar no indivíduo. Eles estão tentando personalizar a coisa no nível do indivíduo, para que a persona não seja mais necessária. Porque eu conheço você tão bem que eu posso falar com você. Eu posso falar com você. Eu não preciso falar com um grupo de centenas de pessoas tentando, né, lançar um monte de banana aqui para ver se eu alcanço alguém. É porque hoje, quando a gente pensa copy, por exemplo, a gente pensa no grupo e desenha uma copy para se encaixar no grupo. Isso. Então, tipo, eu vou criar um texto para me comunicar com o grupo X. Isso. O que a gente vai fazer daqui a pouco tem todos os grupos e eu vou conseguir mandar uma mensagem exclusiva para cada um deles do jeito que eles gostariam de ler. Do jeito que cada pessoa gostaria de ler. Exato. Do jeito que cada pessoa que está dentro dos vários grupos gostaria de ler. Né? Então vai ser do formato que você gosta de 3 parágrafos, então vai ser 3 parágrafos. Né? E de fato a gente vai conseguir deixar a coisa muito mais exclusiva, muito mais pessoal. Isso. Então assim, aqui para nós, na igreja, eu percebo que a gente tem que parar de pensar em centenas. Nós temos que pensar Isso faz muito sentido. em dezenas. A gente tem que pensar em unidades. Assim, onde é que estão os nossos convites? Né? A gente tem que limitar esse pensamento. Se a gente conseguir limitar isso, a gente vai ter muito mais poder. É tipo raio laser, né? Essa luz aqui é difusa. Ela até nos ilumina, certo? Mas o que é luz concentrada? O que é foco? O que é uma luz determinada? É raio laser. Quando eu concentro essa luz ao máximo, o poder dessa luz é cortante, assim, ó. Ela virou um raio laser. Então a gente está precisando de foco. A gente precisa de determinação. Assim, sabe? Cada um de nós determinar. Ou eu vou convidar 2 pessoas essa semana.
Não é convidar 20. É mandar pessoalmente um convite para 2 pessoas. Se nós somos uma comunidade de 100 pessoas, de 100 Marvels, se eu convidar 2 homens para esse domingo, e cada um dos Marvels convidar 2 homens, quantos homens nós vamos ter no domingo? Sim, total. Você tá entendendo? Total. Não é eu pensar centena, é eu pensar unidade. Eu penso assim, cara, convida 2, Lucas. 2 do teu ciclo de relacionamento. Chama para esse domingo. Murilo, chama 2. Ciro, chama 2. Manda pessoalmente. Fala que você quer ver a família dele lá. Porque 2 são quantos, na verdade? Vocês são 100 homens convidando, 2 viram 200 já. Só que ele vem com a esposa ou não? Ah, vai vir com a esposa, vem com o filho. Então pode Vai ser. faltar espaço no cinema. Sim, dá pra encher os 2 cinemas. Assim. Uhum. É que a gente tá distraído. Você tá entendendo? A gente tá difuso. A gente tá querendo fazer muita coisa. Isso é o pensamento de design. É pensar... Espera aí. Vamos orientar esse pensamento mais estreito aqui. Vamos limitar nossa caixa? Vamos pensar dentro da caixa. Vamos pensar fora dela. Vamos pensar os quantidades de milhões que a gente precisa colocar no Google para alcançar 100 mil pessoas. Concorda que daí o recurso... A gente começa a ser mais criativo? Sim. Total. Cara, vamos criar copy para cada um dos membros da igreja, mandar para os seus... Para 2 pessoas. Porque daí, se nós falar de Marvels, é isso. E se a gente falar de Wonders? Fatalmente, não teria cadeira no domingo. O que você acha que tá faltando pra gente conseguir chegar nesse nível de unidade, assim? De estar todo mundo alinhado nessa página e todo mundo seguir esse padrão de, cara, todo final de semana eu vou convidar 2 famílias, porque eu sei que o fulano vai convidar 2 famílias e todo mundo vai encher os cinemas. O que você acha que tem faltado enquanto comunidade? E aí eu digo enquanto igreja, porque se a gente fizesse isso num nível global, o mundo já estaria convertido, pô. Você tá entendendo? Entende? Isso. O mundo já estaria convertido, Isso. porque se a gente pegar numericamente, o cristão protestante ele já tem uma relevância muito grande no mundo. Né? aí? Então a gente conseguiria alcançar boa parte do planeta. Muito. Lucas, então entenda o seguinte, que a gente só está distraído com os nossos resultados. E o resultado está afogando a semente. A gente está preocupado com os resultados. E o excesso de foco no resultado é exatamente a falta deles. É o que causa a falta deles. Porque a gente está olhando para o resultado, mas essa igreja não é feita de resultado, ela é feita de pessoas. Quando a gente se conectar nesse nível mais profundo da nossa caixa, aí as coisas vão começar a mudar. A gente tem que se conectar com o irmão assim, Lucas. Tipo, concorda comigo que essa conversa hoje, se eu conseguir mudar meio grau na tua bússola, domingo você vai convidar 2 amigos? É uma conversa assim, ó. É que a gente tá tentando usar estratégia. Sabe? A gente tá tentando construir... Não é errado usar estratégia. Certo? Mas eu acho que Deus tem sabedoria para nós nesse tempo. Que não é a respeito de fazer muita coisa, é a respeito de fazer a coisa certa. Qual que é a coisa certa? Vão de 2 em 2. De casa em casa. Cara. Jesus já falou isso, ó. Não, tipo, eu tô fazendo meu devocional. E aí, ontem eu cheguei numa parte em que Saulo se converteu lá na estrada de Damasco. E quando ele chega em Jerusalém, ninguém acredita que ele se converteu. Ninguém levou fé que, cara, como assim? O cara ontem ele estava matando a gente, prendendo a gente, agora ele se converteu falando que ele é seguidor de Jesus. E aí tem um cara na história que muda tudo, que é Barnabé. Então Barnabé, ele chega, ele assume o BO de Saulo e ele fala, não. Barnabé chega e apresenta ele para os apóstolos. Cara, Saulo se converteu. Tipo, um amigo, literalmente. Um cara que acreditou e confiou nele e falou, não, ele se converteu, a história dele foi essa, recebam ele. E aí, por causa de Barnabé, que foi um cara que fez o convite e apresentou ele para a congregação, para os apóstolos,
faz com que Saulo se torne Paulo e faça o arregaço depois. Isso. Então ele só precisou de Barnabé. Só. Só por causa de Barnabé que os apóstolos receberam ele e de fato conseguiram acreditar que o ministério dele era real. Entende? Então, tipo, um cara mudou a história da igreja na terra. E esse cara foi Barnabé. E, querendo ou não, se você compara os feitos de Paulo e de Barnabé, todo mundo só pensa em Paulo, ninguém pensa em Barnabé. Só que Paulo só existe porque Barnabé chegou e abriu a porta para ele. Isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa de encontrar os nossos Barnabés na igreja. É isso. Sabe? Tipo, quem acredita na gente, quem apoia, quem dá. E, assim, olhando para esse contexto que você está falando, Lucas, entenda que na vida, se você tiver um amigo, você é um cara feliz. Uhum. Se você na vida encontrar um amigo, você é um cara feliz. Se você encontrar um bom amigo, você é o cara mais sortudo da face da terra. Uhum. Porque não é a respeito da quantidade, é a respeito da qualidade. Sim. Não é pra gente ter muitos amigos, é pra gente ter bons amigos. Então, assim, é aí que eu falo que você tá a um relacionamento de mudar toda a sua vida. Total. Não, Você está a e um a relacionamento. maturidade te ensina muito isso, né, cara? Isso. Então, assim, qual que é esse relacionamento? Você não precisa ter zilhões de relacionamentos. Porque se você tiver 100 amigos, vai ficar difícil de dar manutenção nisso. Uhum. Você, pensa, 100 amigos. Se você for ligar pra ele 10 minutos por dia, pra cada um dos 100 amigos, Acabou o dia. não tem dia pra você conversar 10 minutos com um amigo teu. Uhum. Você tá entendendo? Então, assim, não é a respeito de encontrar muitos amigos, mas de encontrar os amigos certos. Boa. Então, as pessoas precisam de 2 pessoas. Precisam de 2 bons amigos. Você tá entendendo? Então, aqui, esse que eu vou convidar pro cinema. Uhum. Eu preciso convidar... E eu preciso ser o Barnabé na vida de alguém. Fala assim, não vem. Cara, não, e domingo a gente estava no casamento do Lorenzo. Sábado. Estava no casamento do Lorenzo. E aí, olha que interessante, o Lorenzo chegou pro Murilo no meio do casamento, ele falou, cara, você entende que só tá acontecendo por causa de você? Aí o Murilo se emocionou, né? Tipo, falou, pô, que irado. Aí, se você vem puxando o fio, é o seguinte, assim, ó. Eu venho pra Curitiba com a Carol, encontro Giovanni, venho pra igreja, em seguida o Murilo vem, apresento ele pra igreja, aí a gente chama o Alan e a Stephanie, Eles casam. eles vêm pra igreja, casam, chamam já a galera deles. Então eles já formaram outra rede ali. Uhum. Aí o Murilo vai pra academia, convida o Lorenzo, ele vem pra igreja, casa, e o Lorenzo já chamou a galera dele. Então já tá o irmão do Lorenzo aqui, a cunhada do Lorenzo aqui, o concunhado. Então assim, ó, e vai formando outra rede. Então quando tu vem puxando o fio, cara, tem um cara lá atrás que desencadeia... Se não fosse o Giovanni, tá de Uber aquele dia. Desencadeia, sabe? Que desencadeia toda uma série de acontecimentos E aí pega que vai impactando a vida de muita gente. a vida do Giovanni. Ele podia estar olhando pra ele e falando assim, cara, mas eu sou produtor de vídeo. Eu não devia estar aqui fazendo Uber. Uhum. Você Uhum. tá entendendo? Ele podia estar se considerando amarrado pela teia de significado que ele criou pra ele mesmo, no pior posição da vida dele, vamos dizer assim. Eu não nasci pra ser Uber, eu não... Mas quando Cristo tá no barco, não importa a circunstância. Outro dia eu empurrava o Gus, outro dia maneira de dizer, quando o Gus tinha 2, 3 aninhos, já faz 8 anos, eu empurrava ele no balanço, assim, ó. E aí tocou o telefone, eu pedi pro meu cunhado, empurra ele um pouquinho aqui, eu só vou atender o telefone. A hora que o meu cunhado colocou a mão no balanço, ele começou a chorar. Por quê? Porque eu tava empurrava assim, ele ia lá em cima, assim, ó. Ficava feliz da vida. E o meu cunhado só tava mantendo o movimento. Uhum. Por que ele começou a chorar? Porque não era o pai. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente tem que saber quem que tá empurrando o balanço. Uau. Às vezes a gente tá chorando, mas a gente não sabe quem tá empurrando o balanço. Você tá me entendendo? Na nossa vida, se você souber que é o pai que tá empurrando o balanço, não importa o tamanho da tempestade, o tamanho da onda, ou quão alto o medo dá. Você tá confiando, não, meu pai tá no controle. Uhum.
E a gente pode, obviamente, ficar perdido quando a gente não sabe quem está empurrando o balanço. Quando a gente não está empurrando o balanço, quando a gente não sabe que é Deus que é empurrando o balanço, a gente perde a paz. Voltando no início da nossa conversa. A paz tem a ver com a gente saber quem está... Porque daí pode ser a circunstância que for. Se o pai está no barco, eu estou em paz. Eu não preciso me armar. Por mais... Agora, quando não é o pai que está no barco, eu preciso me armar, eu preciso chorar, eu preciso me fortalecer, porque efetivamente eu não tenho certeza se vai dar bom resultado disso aqui. Sim. Então, assim, saber quem empurra. Ô Ciro, você estudou em várias Ivy Leagues, que são, resumindo, um conglomerado das melhores ou maiores ou mais importantes universidades do mundo, né? Então ali naturalmente você teve professores talvez que tenham mentes mais geniais contemporâneas que esse mundo tem. Quais são as coisas que mais te impressionaram ou que aprendizados você traz hoje que você leva para a tua vida de maneira assim prática e forte, assim, estrutural talvez na sua vida? Porque provavelmente também tu conheceu pessoas assim que eram de famílias multibilionárias em dólares, como pessoas também que vieram totalmente de lugares distantes como Índia ou diversos outros lugares para estudar ali, somente como bolsa, né, inteiramente. E qual que foi o teu maior aprendizado sobre tudo isso que você passou? Então, assim, ó, olhando, né, para a universidade ela pode falar até um determinado nível na sua vida, assim, né? Ela sabe falar bastante das coisas, das estratégias, das teorias, né? Assim, então, se você vê um professor proeminente, você vê alguém assim, alguém que postulou uma teoria, por exemplo, em Berkeley tinham 7 Nobéis. Desses 7 Nobéis, 3 deles davam aula para mim. Então pensa assim, doideira, né? É absurdo, né? Essas pessoas falando, a capacidade cognitiva de entender de alguma área de conhecimento. Mas você vai dar um zoom na vida dela, às vezes ela é muito boa numa coisa, mas ela tá fracassando na vida, assim, ó. Isso é muito forte. Tá fracassando porque o resultado, o que é ser bem sucedido na vida? Entende? Tipo, sucesso, eu gosto de uma definição que meu amigo postulou. Ele fala assim, ó: sucesso é ausência de prejuízo. O senhor Carl Dietz põe lá embaixo, né? Sucesso é ausência de prejuízo. Então, porque muitas vezes a gente está olhando para o sucesso com aquilo que eu ganho, mas a gente não olha para o sucesso para aquilo que... Você olha para a vida da pessoa e vê que ela está perdendo muitas outras coisas. Então, o sucesso é ausência de dor. É ausência de... Sabe? O Senhor é meu pastor. Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e... nada me faltará. Isso. Em português foi traduzido para nada me faltará. Mas se você for no original, né? No hebraico, de nada sentirei falta. Então, sucesso é a ausência do sentimento da falta. Porque às vezes o sucesso te leva numa posição que você começa a sentir falta de mais coisas. Sim. Entendeu? Tipo, porque pensa assim, ó. Eu entrei na universidade, meu conhecimento está aqui dentro. Desse círculo. Pensa um círculo menor, assim. Pensa esse círculo aqui. Esse é o meu conhecimento. Quando eu saio da faculdade, qual que é o meu conhecimento? Esse aqui. Então, o que eu não conheço ficou maior, concorda comigo? Tipo assim, ó. Tudo que eu conheço ficou maior. Mas a borda que toca aqui o desconhecido, vamos pensar que aqui é o desconhecido ainda, né? Ok. Exerce uma pressão aqui, concorda? A borda aqui dessa circunferência, ela toca o desconhecido. Quando eu conheço pouco, eu sei que eu não sei pouco. Ok. À medida que eu aumento o meu conhecimento, o que eu descubro? Que você não sabe muito. Que eu não sei muitas outras coisas. E quando eu chego aqui na borda desse aqui e aumento aqui... Tem outro cara. Então assim... Tem um filósofo que fala, eu trocaria metade do... eu trocaria tudo que eu sei por metade do que eu não sei. Porque metade do que tu não sabe é muito maior do que tu sabe. Você tá vendo? Então assim...
E isso pode ser infinito. E eu vejo esses grandes homens, que às vezes é proeminente, nessa busca incansável pelo conhecimento. Assim, ó. Porque quanto mais você sabe, mais você descobre o que você não sabe. E aquilo te angustia, no sentido de, mas eu preciso aprender mais isso e mais aquilo. E aí eu deixo de fazer a coisa simples, que é um convite para 2 amigos, pensando em que eu tenho que aprender mais sobre como é que eu faço o podcast chegar mais longe. Por exemplo, como é que eu faço a igreja chegar mais longe? Eu fico traçando estratégia. Como é que eu faço para atingir milhões? Isso. Por quê? Porque eu fico sempre pensando naquilo que eu não sei. Eu tenho que aprender outra coisa, tenho que aprender. E aí isso pode ir indefinidamente. Então não seja excessivamente sábio. Por que você vai destruir a você mesmo? Então, e aí eu vejo isso, que muitos sábios, eles morrem tristes. Eles morrem... Por quê? Porque quanto mais sábia a pessoa, você vai ver que ela é mais quieta, assim, ó. Sabe? Porque a ignorância fala bastante. Já viu a ignorância? A ignorância, ela fala assim, não, mas isso aí é fácil, não sei o quê. Quem é sábio, ele fala assim, não é bem assim. Porque quanto mais você sabe que, né, é o cone da incerteza, assim, ó. Tá? Então, assim, pensa assim, ó, quando você começa um projeto, é muita incerteza. Então, a maioria das pessoas que não conhecem das coisas, ela geralmente fala com uma propriedade, fala assim, não, mas isso aí é assim. Ela fala com propriedade, porque ela não sabe. Exatamente. À medida que o tempo vai passando, ela vai descobrindo que o buraco era bem mais embaixo, ela vai se tornando mais comedida. Ela fala, nossa, mas não é bem assim. Talvez não seja Não, muito assim. sim. Que é aquilo que você falou, né? O sábio, ele nunca cai num buraco que o inteligente sabe sair. Isso, porque o inteligente, às vezes ele tá... É um idiota motivado. Exato. Sabe? Ele tá ali motivado. Não, isso aqui vai dar. Ok, não tô falando pra gente tolher a motivação. Mas a gente tem que plugar nele um Barnabé, que já viveu mais, e falou assim, ó, vamos manter essa motivação, mas vamos dar esse passo. Porque pra gente cumprir um plano bem longo, o que a gente precisa fazer? Pequenos passos. Saber o próximo passo. A gente não precisa saber os 100 mil passos que a gente tem que dar. Nós só precisamos saber qual que é o próximo passo. E depois o próximo. Então, cada passo uma chegada. A gente não está tentando chegar nos 100 mil passos. A gente está tentando chegar no próximo. E aí chegou no próximo, ó, estamos celebrando aqui, deu, ó, chegamos, agora vamos pro próximo passo, e o próximo passo, e um passo atrás do outro a gente cumpre o plano. Então, assim, um bom gestor é aquele que sabe definir o próximo passo, não o centésimo. E é celebrar as pequenas vitórias disso, né? Desse processo, assim. Eu acho que tudo que você está falando, assim, é melhor do que compilado que eu já tive estudando mais de 50 professores de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, assim. Cara, saber o teu próximo passo, comemorar as pequenas vitórias, ter clareza para onde você quer ir, ser desapegado quanto às coisas que você tem que deixar ir, assim. E principalmente isso que você falou, quanto mais foco no resultado, mais vai demonstrar a ausência dele, assim. Isso. Assim, a gente tem que focar nas pessoas, entendeu? Porque a nossa vida não vai mudar atrás do resultado. Porque não adianta a gente ter o resultado e chegar lá sozinho. Tem muita pessoa cheia de resultado que chega lá e construiu um muro e chegou lá em cima sozinho. Nossa, deve ser um saco, né, mano? Não, e deve aí ser muito ruim. Ficou todo mundo pra trás. Sim. Qual que é o maior desafio de um milionário? Saber quem que é o amigo dele de verdade, assim, ó. Por que as pessoas estão com ele? É por causa que gostam de mim ou porque gostam do que ele proporciona? Do que eu posso proporcionar, do meu poder. Então, assim, na vida, quem você tem na vida é mais importante do que o que você tem na vida. Sim. Só que é bem fácil dito isso. É bem difícil feito. Por quê? Porque feito, você vai se julgar pelo carro que você anda, você vai julgar pela casa que você tem, você vai se julgar pelos títulos que você tem ou não tem. E aí... E aí, por exemplo, eu tenho entendido nesse meu processo de maturação, e o podcast tem me ajudado muito nisso, conversando com gente, que, cara, uma característica para que você consiga chegar nesse lugar em paz é entender a tua medida. E isso é uma coisa que cada dia mais eu tenho exercitado, assim, de, cara, qual é a minha medida? Pô, eu vou ser pai agora, sabe? Minhas prioridades vão mudar automaticamente. Talvez eu já não tenha a mesma gana, a mesma vontade de fazer milhões de reais e tal, porque agora eu tenho outra prioridade, que é educar uma criança e transformar essa criança num cidadão diferente, bom, temente a Deus. E aí eu preciso mudar as prioridades e, consequentemente, isso vai abalar a minha medida. Isso, consequentemente, vai ajustar coisas na minha cabeça, e eu acredito muito que isso vai me ajudar muito nesse processo de desprender.
Isso. Literalmente, de desprender. E aí, Lucão, entenda o seguinte. Em alguns momentos da nossa vida, Deus vai desconectar a gente. Em que sentido? Então, assim, ó, esse desprendimento que eu falo, muitas vezes a gente não se desprende de algumas coisas. E aí Deus desconecta. Uhum. Deus desconectou Elias do resultado. Como assim? Lembra que ele foge? Uhum. E o que acontece com o riacho do lado dele? Seca. Uhum. Deus secou. Deus desconectou ele do recurso. Por quê? Para que ele fosse depender de Deus? Para que ele saísse de lá. Às vezes a gente tá numa jornada de ego que Deus precisa a gente desconectar a gente dela. A gente precisa desprender a gente dela. Então eu vejo hoje com 42 anos, muitas vezes Deus está tirando uns plugs, assim. Deus está desconectando e desligando alguns sistemas, assim. Então diz que 42 é uma fase, né? Que existe a crise dos 40, né? Você chega na crise dos 40, que a pessoa olha para trás e vê tudo que fez, ou olha para frente e vê ainda o que quer fazer, e você está nessa crise, né? Entre o agora e o ainda não, né? Sabe? Você tá nessa crise, tipo, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu já fiz, o que eu não fiz. Então, porque às vezes você chegou até aqui, fez muita coisa, e aí você, daqui para frente, mete o louco. Ou o contrário, né? Você fala, nossa, não consegui sair daqui pra frente, você também se desconecta pro lado errado. Você vai, chega lá com 60 anos sozinho. 40 anos é uma idade chave, assim, de decisões, assim. Então, assim, na vida, muitas vezes, Deus precisa desconectar a gente de algumas coisas. E aí, pra tirar essa nuvem do resultado de cima. Sabe assim? Sim. Tipo assim, porque a gente, ao longo da vida, a gente quer se conectar nesse resultado. A gente vai se medindo pelo resultado. Entendeu? Muito bom. E aí Deus precisa desconectar a gente. Deus precisa desprender a gente de uma lógica que não funciona, né? Ciro, pra finalizar, o microfone tá aberto pra você. Nosso bate-papo foi muito bom, cara. Muito Passou bom muito rápido, mesmo, né, cara? assim. Eu acho que se o pessoal conseguir ter a noção da profundidade Assiste das coisas 3 vezes, que você vai. falou, cara, e realmente tomar isso como um raciocínio diário, inclusive, para as atitudes práticas que a gente tem, tanto na parte estratégica que a gente está fazendo, tanto de empresa quanto de relacionamento, para tudo você pode aplicar esse princípio de pensamento que você falou. Então, cara, foi muito gostoso nossa conversa. Eu quero deixar agora o microfone aberto para você, deixar uma última mensagem totalmente sobre aquilo que você deseja falar, que tá tocando teu coração, que talvez um resumo do que a gente falou. Sim. Cara, tá totalmente aberto para você agora finalizar esse podcast pra gente. Muito bom. Então, assim, ó, tem um versículo de Isaías 26, que eu citei ele aqui. Ele fala sobre que eu vou conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Tá? Então tá em Isaías 26, 2. Na sua vida, na nossa vida, nós precisamos ter certeza, essa clareza do propósito, por que nós estamos aqui. E nós estamos aqui, não mais, não menos, para ser bem sucedido. Então, ser bem sucedido já está na raiz da palavra. O sucesso é a sucessão. É você, né, deixar um legado. Então, assim, Deus não escondeu o propósito dele para nós numa gaveta de meia no céu, em que a gente precisa encontrar esse propósito. Está expresso em toda a natureza. Das macieiras, às onças no campo, aos homens na terra. Todos eles são bem-sucedidos quando eles têm a sua sucessão. Então, assim, a sucessão é o que determina sucesso. Então, assim, se eu conseguir olhar por cima do seu ombro e enxergar o seu sucessor, você é um homem bem-sucedido. Ou seja, tem sucessão. Né? E assim, eu acho que isso que a gente foi conclamado na terra a ser, a gente deixar sucessores. Sabe? A gente deixar esse legado de pessoas que vão levar isso adiante, assim. Então, nós somos sucessores dos apóstolos, vamos pensar aqui. A gente vem sucedendo eles. Né? A mensagem chegou até nós e agora chegou a nossa vez de deixar sucessores, ou seja, vão e façam discípulos de todas as nações. E é discípulos de quem? Discípulos seus. Ele não falou para fazer discípulos de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações, que sigam você. Ele fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Chegou a nossa vez da gente
fazer discípulos. Então, assim, 12, Jesus, no seu máximo, teve 12. Então, não é para você ter 100 discípulos, não é para a gente ter 100 discípulos, é para você ter 12, né? No máximo 12, porque é difícil da manutenção nessa quantidade de relacionamentos. Então, você precisa de bons discípulos, né? Como Paulo e Barnabé, a gente citou aqui. Então, assim, mantenha esse propósito firme de suceder, de ter bons amigos. Você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Não quando você tem muitos amigos, mas quando você tem bons amigos. E ter bons amigos depende de você gastar tempo. Para você ter um bom amigo, você precisa ser um bom amigo, né? Tem que convidar em casa, tem que chamar na igreja. O convite tem que ser intencional. Não pode ser uma coisa, né, que você faz no Stories, assim, chamando a galera para sair com você. Você tem que ser intencional, você tem que ser pessoal nesse convite. Então, assim, meu desejo para você, meu desejo para nós como igreja é que a gente possa ser mais pessoal, que a gente possa intencionalmente convidar 2 pessoas, que a gente possa ser esse discipulador para 2 pessoas. E a gente vai ver uma comunidade transformada, uma relação transformada, não pensando difícil, mas pensando fácil, que é na minha lista de contatos aqui no Instagram, no meu WhatsApp, quem são 2 pessoas com que eu gostaria que elas estivessem aqui, ou que seria importante elas estarem aqui. E isso vai fazer com que você consiga pensar mais simples, e a vida vai ganhando novas cores, novos propósitos. Por quê? Porque você agora já começa a ter essas pessoas mais perto de você, já começa a viver uma outra dimensão, que, como a gente pode ver aqui na vida do Lucas e do Murilo. Quem diria, hein, Lucas? Você viria para Curitiba e hoje você estaria conduzindo o podcast do lado do Murilo. Sim. Então, você veja, é um convite que levou a tua vida numa direção extraordinária. Vocês conseguiam se imaginar 10 anos atrás fazendo isso aqui, sentado nessa mesa aqui, com esse nome de podcast? Ou seja, a vida mudou atrás de alguém. Né? Atrás, o Giovanni fez o convite. Hoje o Giovanni nem está na mesa aqui, mas ele deu a ignição de algo extraordinário. Então, o extraordinário que nós vamos viver, gente, nos próximos dias, está atrás de alguém. É alguém que a gente vai convidar. Então, a gente está a um relacionamento de mudar toda a vida. Sim. A pergunta certa é quem? Quem é que você não está convidando? Quem é que você não está fazendo? Mantenha esse propósito. O propósito firme, né, de fazer discípulos de todas as nações, né? Ensinando elas a guardar a palavra, ensinando elas a guardar aquilo que Deus deixou para nós. E aí nós vamos ter uma vida cheia de vida, não uma vida cheia de coisas, assim, né? Muito bom, excelente. Muito bom. Cara, vai ser difícil dar um nome para esse podcast. Vai ser difícil. Tem que pensar fora da caixa, hein? Titular esse podcast vai ser complicado, mas baita desafio. Ciro, obrigado pela tua presença. Parabéns aí pela tua história. Tu me inspira muito. Obrigado, meu irmão. Foi muito bom. Você que tá aí, né? Você que assistiu esse podcast, eu te aconselho que você volte e assista de novo, né? Para que você de fato anote, masterize e entenda tudo aquilo que foi falado, na profundidade do que foi falado. Obrigado pela tua audiência, compartilha esse episódio, se inscreve no canal e até o próximo Bíblia na Sobremesa. Valeu!